PlayStation 4 foi um console sensacional, muito bem vendido, muito bem quisto por todos, com vários jogaços de várias franquias aclamadas e novas que surgiram também. Já o PlayStation 5 foi lançado em meio a polêmicas, até hoje está numa sombra de ser uma das piores, se não a pior geração, e hoje a gente vem falar com vocês sobre um assunto que muitas pessoas têm nos perguntado aqui nos comentários do canal. Fala galera do Game7, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje a gente vai falar, cara, uma coisa bem recorrente aqui, que é, entre PlayStation 4 e PlayStation 5, qual deles é pra você? Tá valendo a pena trocar? Quais os motivos que nós temos e tal? Isso pode tirar uma grande dúvida pra você saber se vai gastar seu dinheiro com o PlayStation 5 ou se vai ficar no PlayStation 4. Acompanha aí. Bom, é o seguinte, primeira coisa, vamos falar de preço. Em tempos de que eu já falei muito aqui no canal que o PlayStation 4 custava entre R$ 1.800 usado, cara, que absurdo, a gente tá percebendo uma queda nos OLX da vida, nos marketplaces, e ele já começa a ser vendido a 1.200, 1.300, ou às vezes se você der bastante sorte, muita gente aqui nos comentários diz que já achou por 800, por R$ 1.000, com jogos. E cara, num videogame como o PlayStation 4, R$ 1.000 é um baita preço, 1.100, 1.200, dependendo do que vem, a gente não vê com maus olhos nesse sentido. Até porque aqui na minha região, no Ceará, onde a gente mora, tá sendo vendida ainda PlayStation 3 a 700, 800 reais. Então, não tem nem como comparar um valor de um PlayStation 4 nesse valor a um PlayStation 3. Já o PlayStation 5, a gente tá vendo que ele tem muitas promoções que chegam a 3.000, abaixo de 3.000, ou muito perto dessa flutuação de preço por volta dessa casa de 3.000 com parcelamento. E às vezes também aquele bundle novo do Slim que já vem com 2 jogos, que é o mais vendido, se não me falha a memória. Só que aí tem um detalhe. Eu conversando com alguns amigos, onde eu vou aqui na academia, no trabalho, ou vocês inscritos, a galera que deixa um comentário aqui também, muita gente fala, cara, eu não tenho motivos ainda pra sair do meu PlayStation 4. E olha, a gente tem que dizer, com a atual situação dessa geração, eu acho que eles têm um fundo de razão. Porque pensa comigo, qual é o principal motivo que o PlayStation 4 deu aquele boom e que o PlayStation 3 foi salvo de um fiasco? Foram as franquias da própria PlayStation, os jogos da PlayStation Studios. E se a gente levar em consideração tudo que está acontecendo agora, o PlayStation 5, ele atualmente está vivendo muito de remaster, de remake e pouquíssimas novidades. Eu lembro que os últimos 2 grandes jogos da PlayStation Studios foram o Astro Bot, que ganhou o GOT no passado, que parece um jogo divertidíssimo, apesar de ter sido polêmico. Eu nem julgo, porque eu não joguei, não sou desses que gostam de julgar ou de falar sem saber do que se trata o jogo. E o Spider-Man 2, que eu tô preparando um vídeo, que eu joguei os 3 aqui em sequência para poder falar para vocês. De resto, nós temos jogos com parcerias com outras produtoras, como Rise of the Ronin, Stellar Blade, e outros que estão aí na praça também, e alguns que estão vindo a ser lançados aí também. Mas uma coisa que eu achei meio paia é que o da casa mesmo, que a gente tem mais próximo de ser lançado, é o Ghost of Yotei. Não foi falado nada ainda do novo jogo da Insomniac, o Intergaláctica. Aparentemente nada mais de Wolverine e só. Agora vamos para uma das coisas que pode ser interessante para vocês, além de preço. Olha, ao meu ver, qual é a principal diferença entre o PlayStation 4 e o PlayStation 5 hoje? Eu diria que é performance. Em que sentido? Você, quando joga um game a 60 FPS, cara, você vê que é realmente um outro mundo. Mas isso não quer dizer que quem tá pagando apenas R$ 1.000, 1.200 para jogar o jogo em uma qualidade muito boa, diga-se de passagem em Full HD, não consegue se divertir tanto ou até mais. Porque, cara, o PlayStation 4 é um monstro em termos de potência, porque ele foi muito usado e no final da sua geração, a galera já tava dominando todas as práticas de desenvolvimento para ele. Um videogame daquele, cara, que rodou The Last of Us Part 2 com aquela qualidade, Red Dead Redemption 2 com aquela qualidade, não é brincadeira. E falando também em oferta de jogos, eu pergunto a vocês, o que tu joga mais hoje no videogame? É jogos AAA, é jogos de terceiro, jogos da casa? Porque é um outro detalhe muito importante também. Por exemplo, eu consigo pensar em apenas 2 jogos grandes que muita gente que eu conheço e que vem aqui no canal fala que joga, que gosta, porque é um diferencial que precisou comprar. Foi um daqueles que me influenciou na época também a comprar o PlayStation 5, que foi o Demon's Souls Remake, e outros falam muito, e a gente pode citar também, que não é pra todo mundo, que é o Ratchet & Clank Rift Apart, mas, cara, ainda temos, vamos lá, God of War Ragnarok, dá pra você comprar no PlayStation 4 e jogar também, 30 FPS, 1080p bonito. Gran Turismo 7 dá pra você comprar e jogar por lá também, assim como vários outros jogos que a gente vê que não tem um apelo tão grande. Agora, Stellar Blade não tem, Rise of the Ronin, como a gente falou, também não tem, e outros jogos como estão vindo, como
Ghost of Yotei, Death Stranding 2, também não tem. Mas, cara, como é que eu posso dizer e não ser mal interpretado por vocês? A parcela de gente que eu vejo falando desses videogames ou que comprou um PlayStation por conta desses jogos é muito pequeno, quase inexistente. Eu realmente não vejo. Tem outro detalhe também. A PlayStation, ela é meio que sacana nessa questão. Nem todo jogo tem lá para você poder jogar com upgrade gratuito. Se você comprar hoje o Gran Turismo 7 de PlayStation 4, você teria que pagar a versão, o upgrade pro PlayStation 5. E a versão de jogos de PlayStation 4 se torna mais barato. Muito por conta disso também, porque a upgrade em alguns casos são pagos. E eu tava vendo algumas comparações, por exemplo, outro grande jogo que também dá pra jogar nos dois, que é o Horizon Forbidden West. Cara, a diferença é mais performance. Eu tô vendo mais isso, performance. E antes que eu me esqueça, não é só o 60 FPS, é também a questão da resolução. Você jogar em 2K, numa TV 4K, cara, bacana, fica bonito. E eu acho que pouquíssima gente usa um modo 4K 30 FPS com Ray Tracing, etc. Porque o jogo fica meio quebrado, fica meio lento. Não é fluido, não é a mesma coisa. Falando de tudo isso, vale a pena a gente pegar um videogame de R$ 1.200? Ou vale a pena a gente pagar 3.000 e poucos reais pra gente usufruir de tudo isso? Aí depende de cada pessoa. Eu sempre falo aqui no canal, uma coisa que eu utilizo pra mim, não é apenas falácia. Se você não tá em boa condição, cara, de pegar um PlayStation 5 agora, nesses preços, nessas condições, eu vejo que você tá muito bem servido com o PlayStation 4. Vai poder jogar jogos incríveis. Se você ainda não veio do PlayStation 4 pro PlayStation 5, você, sei lá, tá no PC, era do Xbox, quer uma outra plataforma para experimentar os exclusivos, que é um grande chama da casa, né? Você tá muito bem servido. Vai ter lá, cara, todos aqueles jogos que a gente já sabe, Ghost of Tsushima, vai ter os Uncharted, os God of War atuais, os Horizon, vai ter muito jogo bom para você jogar também, Days Gone também tá lá. E quando você já vem do PlayStation 4 pro PlayStation 5, a gente encontra o problema. Cadê os jogos? Entende? Não tem. Você vai comprar o Days Gone Remaster, cara, tá bem caro. Se você comprar o Days Gone original, que era vendido a 50 conto a mídia física, ele já tem um patch pro PS4 Pro, que roda ainda melhor no PS5. Você já joga ele a 60 FPS e por aí vai. Horizon Forbidden West, o upgrade é gratuito. Então, cara, não tem muita coisa. Realmente, se você já tá no PlayStation 4, eu digo, não tem muita coisa pra você ver no PlayStation 5 se você pensa nessa questão muito exclusiva. Como jogos como um todo, ainda tem muito jogo também saindo no PlayStation 4, o que complica até essa linha de pensamento. Vários jogos indie tá saindo. E olha, até hoje, o PlayStation 4 tá recebendo jogos. A gente viu que até Resident Evil 4 Remake tá lá no PlayStation 4 e vários outros exemplos também. Agora parece, com esse último State of Play, grande maioria não vai ser lançada, principalmente os jogos mais pesados, mas alguns, adivinha, remakes e remasters como Final Fantasy Tactics, que foi anunciado, vai chegar pro PlayStation 4 também. Então, cara, fica complicado eu dizer pra vocês que o PlayStation 5, ou que essa atual geração como um todo, ela tá valendo a pena, porque, olha, eu diria o seguinte, minha opinião bem sincera, se você veio do PlayStation 4 pro PlayStation 5, cuidado que você pode se frustrar. Se você tá com grana sobrando, não, GameSet, eu quero ir pro 60 FPS, eu quero participar da atualidade, eu quero pegar uma promoção boa, DualSense é massa. Pô, aí vai fundo. Agora, se você só é o cara que só gosta de jogar um COD, Warzone, gosta de jogar um FIFA, uma coisa do tipo, é bom tomar cuidado. Lembrando que o FIFA, um exemplo, muita gente critica, mas muita gente compra videogame pra jogar um futebolzinho. O FIFA, ele tem uma outra versão do PlayStation 5. A do PlayStation 4, ele só tá sendo aquela requentada de fim de geração que vai só atualizando. Um patch já resolveria, que é só skins trocada praticamente do PlayStation 4. Enquanto uma física nova, novos modos, novas animações, modos online tem no PlayStation 5. Algumas dessas estão ausentes no PlayStation 4. Então, olha, a gente tá caminhando pro fim de geração. Se você nunca jogou nada do PlayStation 4 ainda, talvez pegar um PlayStation 4, tá com pouca grana, pra curtir o Spider-Man, pra curtir o Miles Morales, pra curtir os jogos da casa que já tem aí. Então, bem, você pode ter uma grata surpresa gastando pouco, porque, cara, a minha opinião daqui é que você jogue todos esses jogos do PlayStation 4 nessa qualidade e vá pro PlayStation 5, meu irmão, tem jogo pra caramba pra tu jogar, principalmente se tu trabalha e tem um dia a dia corrido. Se você quer ir pro PlayStation 5, tem condição pra isso? Cara, show. Só que, vá lembrando que aqui o grande boom que deu foi a questão dos loadings pelo SSD
resolução melhor e a performance. A gente não teve ainda aquele salto que você fala, caraca, velho, é isso que é a nova geração. Porque pela grande quantidade de players que tem no PlayStation 4 ainda, ela meio que tá amarrando a total potência da nova geração. Fica essa sensação. Mas comenta aqui, pra você, o que é que tu acha? Você tem um PlayStation 4? Vai pensar em pegar um PS5 ou tá de boa? Você que tem um PlayStation 5, tá satisfeito? Tá jogando coisa nova? Veio do PlayStation 4? Tá saturado de remaster? Comenta aí. Grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!